vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 22 de novembro, já quase no final do ano. Estamos aqui com a nossa live, mediação em pauta sobre recuperação de empresas judicial e extrajudicial. E hoje o nosso trabalho será coordenado pelo nosso querido Adolfo Braga Neto. Estamos aqui cheios de autoridades, Alessandra, Sandra, Lê, Pedro Machado, também tem outros participantes chegando. E queria pedir aqui a autorização para a gravação dessa live e depois ficará no YouTube disponibilizado para todos que quiserem assistir. E com isso, as minhas boas-vindas, já passo aqui para o Adolfo Braga, que dispensa apresentações. Obrigado, Ana. Uma alegria enorme estar aqui novamente. Acho que está sendo uma alegria muito grande esses encontros mensais, porque o que a gente percebe é que a gente sente que é uma troca permanente. Acho que a gente nomeou a possibilidade de uma coordenação mensal, mas é uma coisa conjunta, né? Eu acho que isso espelha justamente uma característica que eu acho muito rica no contexto da administração de procedimentos como esse, no contexto da mediação, no contexto da recuperação, é justamente a perspectiva de colaboração, né? Então, a Alessandra sabe do histórico aí, a gente vem conversando permanentemente. Ela é uma entusiasta do tema, a conheci já com muita profundidade na área e já conhecida na área, e lá atrás ela falava, olha, esse é uma área que um dia a mediação vai contar uma história, né? Que acho que é o que a gente está promovendo hoje. Então, e aí a riqueza justamente de um trabalho de equipe, né? Então, acho que como primeiro aspecto, eu queria, vamos assim, dar o pontapé inicial, né? E que tem muito a ver com a mediação, é o trabalho de equipe que é necessário, que é o trabalho de comediação. Então, não é uma atividade que você exerça isoladamente, né? Você precisa de uma equipe que possa estimular o diálogo com os vários níveis de vários credores diante de uma empresa que esteja em recuperação. E a riqueza hoje, acho que é justamente de proporcionar um ambiente fora do judiciário, e tanto num contexto institucional quanto num contexto ad hoc, e que o pressuposto é justamente a sinergia que a equipe possa promover, né? Isto é, a perspectiva de estimular o diálogo entre os vários níveis de vários credores, né? Com a perspectiva de um apoio para a recuperanda, seja num contexto de uma mediação antecedente ou de uma mediação ao longo extrajudicial ou ao longo do processo judicial, né? Então, tudo isso acho que é uma riqueza muito grande. Acho que o tema inicial que eu pensei em, em propor é justamente a comediação, né? E aí é um trabalho que envolve uma perspectiva clara de, de colaboração, né? Eu acho que as experiências que nós temos vivenciado, essa colaboração é pressuposto justamente para que as empresas, no âmbito no âmbito dos credores quanto no âmbito da, da devedora, promova isso, né? Quer dizer, é imprescindível que a equipe tenha como vertente esse papel de colaboração, não necessariamente com um aspecto
de claro que quando nós nos organizamos na qualidade de mediadores, nós temos clareza dos alcances e do desenvolvimento que nós podemos ter ou que nós estamos acostumados a fazer. E aí vem a riqueza justamente de proporcionar essa troca de, de, acho que essa troca colaborativa mesmo entre os profissionais, que não se resume no contexto da mediação propriamente dita entre credor e devedor, institucionalmente ou fora da instituição, mas também um trabalho que precisa de um preparo inicial, de um estudo, eventualmente, em função do próprio caso, e da perspectiva que envolve a possibilidade de trocarem posteriormente para o desenvolvimento dos próximos passos e a partir do vivenciado anteriormente. Então, acho que esse é um primeiro tema que eu pensei em, em empurrar aqui, começar a discutir, dialogar conjuntamente. E aí passo a bola, não sei para quem, não sei se passo para a Alessandra, para a Sandra, ou para a Ana, de novo para a Ana, enfim, para a Alessandra, não é isso? Alessandra, por favor, então. Você foi a escolhida. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro queria dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui com vocês. Essas lives têm sido realmente interessantes, elas têm sido dar uma oportunidade para a gente trazer um pouco também da experiência da gente. Eu também acho bom, porque assim, eu estou com o Adolfo, com a Sandra, com a Ana Luísa. Hoje não está aqui a Fernanda por acaso, porque ela está trabalhando. Mas, assim, nós estamos juntos, para quem não sabe, nessa jornada há muitos anos, né? Vivendo a mediação. Acho que só para fazer um recorte antes, há muitos anos, mesmo o Alexandre, que está aqui hoje assistindo, são companheiros. E quando a gente fala em comediação, mesmo dentro de uma perspectiva da recuperação, por exemplo, a gente vai trabalhar com múltiplas partes, né? Já começa daí, entrando bem num trabalho prático. Você pode ter poucos credores, mas você pode ter muitos credores. Ainda que eu sempre falo, a empresa é uma de um lado, mas você tem vários credores do outro. E também você trocar o seu par, a gente sempre fala isso na Task Force, aquela ideia de troca, de perspectiva, porque ainda que você está com uma pessoa, ainda que você se sente muito sozinho, quando você tem a perspectiva de trabalhar com o outro, claro que tem um que está mais ativo, às vezes um vai estar mais ativo, você pode inclusive combinar com o teu colega. Eu já fiz isso, eu já trabalhei com a mediação, onde tinha vários credores, a gente combinava. Em alguns, um ficava mais ativo, até para ter o protagonismo, porque sempre às vezes, vai ter um protagonismo maior, mas depois você tem condições de discutir. Mas você percebeu isso, você percebeu aquilo, porque a visão precisa ser sistêmica do caso, mesmo que você está trabalhando individualmente naquela situação, aquele caso, aquele credor. A visão, numa recuperação, ela é sistêmica, é preciso esse olhar de todo. E acho que essa colaboração ajuda, porque a minha visão, né, na hora de você seguir, não que a gente vai dar sugestão, mas de percepção, de condução, de por onde conduzir, é muito interessante, porque você tem algumas barreiras, tem resistência. Então, assim, eu vejo de casos, olhando aqui de casos práticos, eu faço. Às vezes a gente acaba tendo que fazer sozinho por causa de custo, isso é uma realidade. Mas se você pode ter, como eu já tive a sorte de ter par, vai muito bem. E quando você tem equipe, como a gente sempre fala,
auxilia em muito para você discutir o caso também. Então, acho que esse é o ponto, você ter aquele suporte de discussão do caso. Nessa visão sistêmica, né? que eu sempre... Sistêmica no sentido de todo, né? No sentido de enxergar a situação como um todo. Agora, Ale, Adolfo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como funcionaria o alinhamento da equipe quando você fala em comediação na recuperação. Normalmente envolve mais do que 2 mediadores, né? Porque conforme o número de credores, você precisa de mais gente. Como que funciona esse alinhamento? Porque a minha sensação é que, perante os participantes da mediação, essa equipe ela precisa estar muito em sintonia para que ela ajude, ao invés de causar mais dissonância. Então, queria saber como é que vocês imaginam essa organização, esse alinhamento, como que isso funciona? Alessandra, você quer responder inicialmente? É bom. Eu acho que posso responder, Adolfo, o que eu acho, né? Eu acho que inicialmente, né, Ana, é importante que o mediador, qualquer mediador, ele precisa estar preparado para trabalhar em mediação, em comediação, e trabalhando em comediação, né, ter essa noção de que a equipe não é protagonista e que ele não é o protagonista da equipe, né? Tá todo mundo em igualdade, trabalhando colaborativamente. Precisa saber trabalhar colaborativamente, né? Precisa saber jogar esse jogo. Mas você tem razão de que às vezes não dá certo, né? Por isso, eu acredito que a grande vantagem é a de formação de grupos, de equipes prévias, né? Não que você tenha uma equipe fechada previamente, mas que você já tenha profissionais que estudem com você, que dialoguem com você nos casos, né? Para você poder que façam uma mesma formação, uma mesma supervisão, um grupo de estudos, que façam parte do mesmo ambiente já, para se conhecendo, saber qual é o papel de cada um ali naquela equipe, né? Isso tem que estar combinado, isso tem que ser respeitado, mas eu acho que tem um tanto do conhecimento prévio ajudar bastante, né? Porque você sabe como as pessoas funcionam, o que elas são capazes de dar, no que elas são melhores, sobretudo quando a gente pensa em equipe multidisciplinar, né? Porque acho que a comediação, nessa área específica, ela tem muito a agregar na interdisciplina, né? Primeiro, assim, bom, mesmo na mesma profissão, se você tem uma quantidade muito grande de pessoas a serem atendidas, acho que isso funciona no sentido de você fatiar os grupos, né? Ou por classes, ou por números, aí vai depender muito do contexto, mas você poder fatiar isso entre vários profissionais. Mas, para além disso, tem aí alguns momentos que exigem expertises diferentes, seja de um conhecimento específico de mediação, seja de um conhecimento específico de recuperação, de direito de recuperação e falência, e pessoas que tenham conhecimento de finanças, por exemplo, né? Um conhecimento de números mesmo, porque a gente sabe que é um momento muito forte de fazer conta, e esse momento de fazer conta precisa de expertise, né? Então, acho que tem um pouco de tudo isso na formação, tem todos esses olhares aí para serem pensados na formação de uma equipe. Tem que ter um grande maestro também. Adolfo. O Alessandra. Alessandra, por favor. Eu acho, exatamente, Sandra, eu acho importante isso que você falou, perfeito as suas colocações. Mas, assim, quando a gente está, e realmente é isso mesmo. Agora, assim, perfeito,
quando a gente fala, né, nessa questão de protagonismo, é que quando você está ali na hora, conversando, falando, sempre vai ter um mediador que é o que fica na linha de frente. Então, é nisso que é o que a gente quer dizer, fica um que fica mais ali na linha de frente. E é justamente esse que fica na linha de frente que precisa, que vai estar ali, e o outro colega, e é isso que eu acho bacana, porque eu já tive, ele está na linha de frente, mas ele está vendo aquele que está ali do lado, que vai dar a escuta para o outro, que é isso que você trouxe, que é importante, que vai dar a escuta para o outro, que vai dar a entrada para o outro, que percebeu que tem alguma coisa ali que é importante contribuir. Então, que a gente sempre falava, né, da dança, eu lembro até das... Mas é exatamente isso que a colaboração, que a construção, que eu vejo que é bacana. E tem situações também que a gente tem, às vezes, um número grande, um número realmente que a gente precisa fatiar para ter mais, que é importante, a gente sabe disso. E como a Sandra falou mesmo, que a necessidade de você ter aquele grupo de suporte, que a gente vai lá discutir um caso, tem um caso mais... Porque cada caso é um caso e tudo é muito novo, principalmente nessa área de recuperação. A gente tem mediação, sim, mas dentro dessa área de recuperação, as coisas elas estão acontecendo. Os próprios magistrados, as decisões, né, a gente tem visto, a gente tem falado sobre isso, as decisões têm sido... cada um tem entendido de um jeito. Às vezes o advogado... Vou até dar um exemplo aqui. Teve um caso aqui que o advogado chegou pedindo uma mediação antecedente, uma cautelar da mediação antecedente, que era para 60 dias, o juiz deu 30. Mas não, eu estou pedindo mediação, eu não estou dizendo que eu quero entrar com a RJ, como se fosse uma medida preparatória. Mas o juiz entrou com embargo de declaração e não quis nem saber, entendeu? Então, vocês imaginam como a gente está vivendo essa situação. Várias vezes a gente chega, em algumas situações, a gente chega, os credores, vocês vão entrar com a RJ? Vocês estão se preparando para entrar com a RJ, é isso? Então, você está dentro da mediação ainda, não, a situação não é essa, a empresa não está em RJ, você tem que dar essa explicação. Então, é isso que também a gente vem vivenciando, né, Adolfo? São essas situações que a gente chama da pré-insolvência e que você ainda não está insolvente. E aí a gente precisa também fazer esse trabalho para conversar com advogados, com juízes. Eu vejo com a Ana aqui também, a gente tem que ter esse trabalho de esclarecimento, que é o que a gente tem feito, também de fazer esse esclarecimento. Perfeito. Acho que Sandra e Alessandra responderam excelente. Acho que assinarem embaixo. O que eu poderia complementar, Ana, a partir da tua pergunta, o que me vem num sentido amplo, né? O que eu quero dizer no sentido amplo? A proposta da comediação, quando envolve uma perspectiva de uma equipe em colaboração, isto se dá não somente, como eu falei, não somente num contexto do diálogo entre credor e devedor, mas também no trabalho pós e no trabalho anterior, né? Então, como bem colocou a Sandra, né, um aspecto que nós vivenciamos, por exemplo, tivemos a oportunidade de estar numa equipe, numa mediação que era uma mediação dentro de uma recuperação judicial e que era apenas com um credor e que tinha uma equipe de 4 mediadores. Por quê? Porque eram tantos contratos que envolviam esse credor com a recuperanda que um só mediador, por mais excelente que ele seja, ele vai necessitar de outros olhares antes, durante e depois.
E aí, mais uma vez, aí vem talvez a gente tenha comentado até nos encontros anteriores, é, o, o quanto é único o contexto da recuperação, né? Por mais que aparentemente tenha uma situação entre duas empresas, né? Muitas vezes, por força dos negócios que foram feitos, é necessário justamente ter uma equipe preparada nesse sentido e estar atenta. E justamente, por exemplo, um outro aspecto que acho que é super importante é a disponibilidade. Recentemente, aliás, tem questão de uma semana, né? Uma instituição é, sugeriu meu nome. Eu aceitei, eu falei, olha, tenho problema de disponibilidade, mas nesse caso vou propor dois mediadores, porque na impossibilidade de um, pelo menos o outro mantém, né? Que mesmo assim é, eu tinha limitação de agenda, mesmo assim eu propus que fosse sempre em comediação com o trabalho conjunto permanentemente. Aí o que aconteceu? Eu não tive condições por disponibilidade, indisponibilidade de agenda e, claro, propus uma substituição. Então, por quê? Porque tem parâmetros muito claros que são necessários para serem pensados, e aí vem, claro, aí depende muito de como isso for desenvolvido. Então, como a Alessandra está apontando, tem eventualmente, que é, não sei se podemos dizer líder, ou que eventualmente é o contato que por ter sido indicado eventualmente, ou por ter sido nomeado, mas ele deixa desde o início claro que a disponibilidade dele é incluindo a possibilidade de uma equipe que é necessário nessa perspectiva. E aí vem um outro aspecto que a tua pergunta envolve, Ana, é justamente como o pressuposto da disponibilidade pode ser que uma determinada equipe para um determinado dia teria disponível, outra não, né? Então, aí vem a riqueza de eu não ter uma limitação, né? E aí, claro, como bem apontou a Alessandra, a importância deste preparo prévio de um estudo sobre o caso para que haja a possibilidade de pensar no número de pessoas que eventualmente vão estar envolvidas nessa equipe, né? E, claro, o pressuposto é a interdisciplinaridade, com certeza. Aliás, a própria mediação é a interdisciplinaridade em pessoa, né? Aí essa riqueza. E um pressuposto é o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, a importância de nós estarmos fazendo esses webinars é para que incentivem, para que participem, porque uma formação na área é necessária, é fundamental, porque tem características próprias, tem elementos únicos que são do contexto de recuperação que devem ser sempre estudados anteriormente. Aí vem o preparo da equipe. Aí vem o que a Sandra comentou, né? Na perspectiva de ter um alinhamento proporcional da equipe com a possibilidade de conhecimento, inclusive, do próprio conteúdo que vai ser desenvolvido em função do momento e da proposta do diálogo permanentemente entre as pessoas. Então, são vários aspectos que, de uma maneira sintética, podemos dizer assim, a comediação pressupõe o preparo, a perspectiva de uma percepção muito clara de aceite de disponibilidade dos profissionais, de conscientização de que estão diante de um tema que conhecem, né? Não conhecem a fundo em função do caso concreto, mas estudaram, porque tem elementos característicos que são fundamentais para a gente ser desenvolvido, e aí esse é um dos motivos de nós sempre convidarmos a todos para que estejam conosco a partir de março, né?
Não sei se respondemos sua pergunta. Sim, isso mesmo, Adolfo. A partir de março vamos ter um curso que está sendo organizado pela AUGE, pelo IMAB, pelo Instituto da Core em conjunto. Então, lá vamos falar mais sobre esse tema. E eu queria, em abono, acrescentar algo como um contraponto da importância desse alinhamento, né? Porque eu tive uma experiência onde o juiz nomeou 3 mediadores, por conta dele, juiz, e eu conhecia uma das mediadoras, a outra eu não conhecia muito bem, e nós tínhamos visões muito diferentes sobre a mediação, e tinham alguns pontos, inclusive, que nós víamos de forma bem diferente, que eram até essenciais para o processo. E olha que interessante, né? Tivemos que ter um esforço adicional enquanto equipe para poder criar esse alinhamento e, de alguma forma, não transparecer isso para o processo e para os participantes. Então, olha como é importante esse momento da nomeação na mediação judicial e como que o juiz também deve, de alguma forma, estar atento à formação dessa equipe e com profissionais que, de alguma forma, já estão acostumados a trabalhar em conjunto, como vocês aqui bem apontaram, né? Porque isso faz toda a diferença. Muito bom. Obrigada por todas as contribuições. E por todos que estão aqui, vieram várias pessoas conhecidas, a Lê está nomeando eles aqui no chat, dando boas-vindas. Aproveito Oi, Alessandra. também de muitos anos, são todos muito bem-vindos, lógico, já damos boas-vindas a todos. Eu estou só revendo, que é muito bom rever amigos de tanto tempo, tantas jornadas aí, a gente rever aqui com a gente, tá aqui com a gente hoje, né? Mas, assim, o que a gente tem principalmente trocado, a gente tem o grupo lá que a gente tem trocado as experiências, né, Adolfo, a gente tem trabalhado muito a troca de experiências, que tem sido importante. Assim, eu tenho vivido muito essas questões Adolfo, posso perguntar para o Adolfo quais são as que ele tem vivido mais, mas são essas situações. E mesmo isso tem sido, acho importante a gente trazer aqui, porque isso também são discussões dos congressos, né? E também vão ser discutidas, têm sido discutidas nos congressos. Nós 3 tivemos aí um congresso juntos, eu tive recentemente no TMA, que é um congresso grande, todos os painéis, todos do TMA, quase todos, se falou em mediação. Então, eu até aproveito aqui para dividir isso com vocês. Por quê? Porque não é só porque está na lei. Está na lei, está na lei. O que eles chamam de pré-insolvência é importante, mas ainda existe essa confusão, né? A empresa está em recuperação ou não está em recuperação? E é uma oportunidade. A mediação acaba sendo uma oportunidade de você trabalhar uma empresa em crise, enquanto ela não está ainda em recuperação. Isso está muito claro. Teve um painel de agronegócio onde foi falado muito claramente isso. A doutora Anglizei, que é a juíza do Mato Grosso, aliás, faço um recorte, o Adolfo está aí no Mato Grosso, e essa juíza é daí, eu até falei com ela lá sobre isso. O Mato Grosso tem tido várias experiências, o CONIMA está fazendo um evento fantástico, o CONIMA está aí no Mato Grosso fazendo um evento maravilhoso. Estou sentindo não estar aí, estou sentindo muito não estar aí, mas está fazendo um congresso incrível, né? 15º. E assim, o que é importante a gente falar? Ela falou muito claramente do que ela vem estimulando a prática da mediação. E, gente, nós estamos falando, não é por nada, nós estamos falando do Mato Grosso. Então, eles estão estimulando mesmo, né? E dos benefícios. E ela falando assim com uma plateia enorme e de gente do mundo, do Brasil inteiro.
E depois outros painéis também, outros painéis em que a gente estava falando de reestruturação, onde a mediação também era uma das ferramentas utilizadas, e painéis interdisciplinares, isso que é importante, mais uma vez. E a gente aqui, trabalhando na prática do dia a dia, percebe que, primeiro, advogados tendo que aprender a como lidar também com essa ferramenta. E aí a gente vê essa necessidade do advogado também, como é que eu uso. E a gente também ser ágil, porque o que acontece? E ter essa questão da agilidade para fazer as mediações, por isso essa importância de você ou ter a comediação, saber distribuir, mas fazer com consistência, conhecer também da matéria para saber o que pode, o que não pode, saber que tipo de escritório você está lidando, porque você também, essa área da insolvência é uma área complicada, é uma área que às vezes você fica sujeito a situações, então você precisa conhecer para não ser envolvido. A gente teve, lembra do Dr. Perino falando, Adolfo, naquele nosso painel, da preocupação que hoje está se usando a mediação para que o mau uso da mediação, né, para se prolongar, para se enrolar, para se prolongar o processo. Então, a Sandra estava lá nesse dia também, né? Então, assim, a gente precisa ter muito claro isso. E nós, como aqui, alguns, nem todos são mediadores, mas muitos daqui eu sei que são, a gente precisa também ficar muito atentos a sermos os guardiões do processo. Até para dizer, peraí, será que eu não preciso encerrar esse processo? Ter essa força de dizer, será que eu vou precisar encerrar esse processo? Será que está na minha mão encerrar esse processo? Isso também é uma reflexão que a gente precisa fazer, né? Esse é um ponto importante, porque as coisas vão acontecendo e a gente precisa se posicionar também como mediadores, né? Então, assim, passo a palavra aí, jogando a bola, aí, Sandra, Adolfo. Concordo plenamente contigo, Alessandra. O caminho, eu acho que é esse, e acho que é um caminho sem volta. Aí, retomando um pouco ao exemplo que a Ana contribuiu com a gente aqui, na pergunta dela, aí está a riqueza, Ana, da experiência dos profissionais e é isso que a gente busca quando eventualmente a gente é sondado, vamos trabalhar em equipe, nós vamos tentar, claro, você teve uma experiência no qual não se conheciam, mas é uma oportunidade para se conhecer. Então, aí vem um elemento que para nós é fundamental, né? A perspectiva do respeito, né? Eu vou até um determinado momento e respeito que o outro também faça o mesmo. Aí vem, eu acho que a riqueza e a nobreza, talvez, acho que da própria mediação nesse sentido, que traz esse por exemplo, eu não lembro e aí claramente e olha que eu fui meio que colocado numa experiência inicial, né? Não lembro de situações da equipe que tenham criado qualquer desconforto na equipe, né? E olha que a gente participou de mediações com 50, 60, até 70, acho que até mais, credores. Então, eu não lembro dificuldades, claro, compreensões sobre como está sendo feito o trabalho. Então, outro tema que nós pensamos em conversar hoje é a importância do momento inicial, né? Do que a gente chama de premediação. Então, se nós destacamos dentro da nossa equipe uma dupla ou um trio ou mais de pessoas que façam uma premediação específica com determinados credores, podemos dizer assim, aquilo não é aleatório. Aquilo é pensado conjuntamente e trocado com a equipe, né?
Então, aí vem a riqueza e a oportunidade e de promoção de oportunidade que acho que a mediação, como bem colocou a Alessandra, propõe e que vem num viés muito claro de preparo dos profissionais, não somente com a mediação, mas também com o tema, e num pressuposto onde a perspectiva é muito clara como vai ser desenvolvido o trabalho, porque nós temos ideia, né? Acho que aqui a grande maioria é mediador ou mediadora, sabe que quando nós iniciamos uma mediação, a gente tem uma linha pensada, mas estamos à disposição e estamos preparados para, eventualmente, adequar dentro dos temas e dos tempos e das disponibilidades que os medianos precisam, né? Que aí a importância desse trabalho de preparo que é fundamental permanentemente e o trabalho que é feito pós, né? No sentido de o que você comentou, Ana, de alinhamento, acho que ajuda também no alinhamento sobre observações do que foi vivenciado, a forma com que é vivenciado, o conteúdo que foi desenvolvido e para onde eventualmente vamos, né? Aí isso é a grande riqueza que acho que não tem preço num contexto da mediação. Não sei se a Sandra quer fazer algum comentário, porque ela está caladinha aí. Não, acho que é isso, acho que é isso. É, acho que os juízes também, né, falando um pouco da nomeação que a Ana, me veio isso na cabeça, Ana, né, o Adolfo falou, é uma oportunidade da gente conhecer novas pessoas né, de repente, acho que todos nós já conhecemos alguém em mediação em algum momento e foi bom e virou um parceiro. Mas já tivemos também experiências não tão felizes, né? É, mas é sempre possível. O que eu acho é que os juízes também vão encontrar, ao longo do tempo, a forma mais adequada de fazer essa nomeação, que, claro, eu já fico pensando assim, o melhor é ele deixar que a pessoa nomear alguém e fala assim, monte a sua equipe, né? Mas eu acho que eles ainda vão entender cada um como funciona para eles, né? Muito bom. Nós já estamos aqui mais para o fim do que para o começo. E eu queria abrir para perguntas também do pessoal que está aqui nos acompanhando. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, contribuição, pode levantar a mãozinha e fazer aqui sua pergunta. Até bem lembrado, né, Ana? Porque se deixar para a gente falar, a gente vai falando, vai falando. Pois A é. gente fica aqui na maior falação, né? A gente gostaria de ouvir de vocês, saber um pouquinho o que tem inquietado, o que tem sido as suas inquietudes, ainda que vocês não tenham, né, mas que tem sido suas dúvidas. Era legal a gente poder trocar, ouvir, né? É interessante, seria interessante. Nós tivemos agora mais recuperações sendo solicitadas, não é, Alessandra? Do Pois mês é, passado para cá. Você podia a falar um gente, pouquinho disso? a gente teve várias recuperações aí que chegaram no mercado, e teve uma aí grandiosa que depois o juiz mandou para perícia prévia, e foi da South Rock, né? Mas foi para, não sei quem de vocês acompanhou, mas acabou indo para perícia prévia, e então a gente está aí aguardando para ver o destino. Mas, tirando, você vê que, assim, fora a crise do varejo que vem vindo, né?
A gente vem acompanhando um número crescente. Hoje eu vi uma notícia da Tokstok, que ela conseguiu fazer uma reestruturação, ela estava em processo de reestruturação, não era recuperação. E hoje eu vi uma notícia de volta. Eu até achei interessante, foi um processo de reestruturação, não de recuperação. Mas, assim, a gente vê realmente, só que falar de recuperação de empresas grandes, empresas com condições, a gente sabe que o tratamento, o trabalho, a forma vai ser diferente. Mesmo a gente tem, mesmo porque elas têm uma outra, um outro, vamos dizer, você tem uma outra adequação. Dependendo do modelo de negócio, você vai conseguir dinheiro, você vai conseguir. Hoje, a própria lei tem condições de te dar isso. E eu sempre acreditei que a mediação é uma viabilização de todos esses instrumentos que potencializariam que essa recuperação andasse mais depressa. Eu sempre acreditei, sempre não, eu acredito nisso. Eu acredito que, assim como eu acredito na recuperação extrajudicial, eu acho que a recuperação extrajudicial, se bem feita, se for o caso, tudo parte do princípio da interdisciplinariedade. Porque não adianta você fazer nada, né, Adolfo? Acho que esse é o ponto. Você colocar para onde que você vai? Para onde você vai levar uma empresa se você não fizer... Aí está a nossa querida Ivone, que é uma administradora, gestora, e sabe muito bem disso. Se você não fizer um diagnóstico, para onde você vai? Né? Para onde que você vai se você não sabe como é que está essa empresa? E eu vejo que normalmente elas entram, são poucas as que entram já com algum tipo de diagnóstico, elas entram muito, sabe, assim, eu estou assim, já vai no advogado, e depois chega ali com o consultor. E agora as grandes, elas têm mais condições, até financeiras, de trabalho. E as médias e as pequenas, que são as mais que precisam, as mais necessitadas. Pois é, eu queria aproveitar, já que você está falando aí, vocês que são cascudos na matéria, a minha curiosidade, até porque eu venho tentando furar esses cercos na iniciativa privada, em relação à recuperação extrajudicial. Né? Assim, porque as grandes recuperações, no senso comum, mesmo do empresário mais esclarecido, eles ainda têm essa leve noção de que tudo vai parar lá no judiciário, porque é o efeito manada dessas grandes decisões que estão chegando a público. Mas o pequeno e médio empresário, para quem uma recuperação extrajudicial talvez caísse, não só do ponto de vista da gestão, mas também da própria recuperação em si, né? Quer dizer, quais são as dificuldades? Quer dizer, eu noto que eles têm muitos escrúpulos, que nós aqui entre nós sabemos que a lei, o escopo da lei, né, da recuperação extrajudicial, mas no empresário isso ainda tem muito, eles ouvem, mas ainda tem muito ceticismo em relação à recuperação extrajudicial, sabe? Porque ainda para eles, e nesse segmento, isso ainda pode ser uma pecha, né, contra o negócio, a falência, um pouco. Eu sei que é cultural, né? Então... Não é só que é cultural. Tem um ponto importante. A recuperação extrajudicial, se você olhar aí as pesquisas, até porque era péssima, uma questão de lei. A nossa legislação em relação... Não era realmente horrível. Tanto é que ninguém usava. A mudança da nossa legislação a partir de 2020, com a mudança da nossa lei, a recuperação extrajudicial começou a ficar interessante. Mas isso não significa que você pode usá-la para todo mundo. Você precisa fazer análise, ver se realmente é bom, não é bom. Que é o que eu falo. Agora, e a mediação, por isso que você precisa trabalhar assim, sempre isso feito, uma análise de gestão, análise do caixa, fazer as contas, ver se realmente é o caso. E outra coisa, uma coisa que também mudou a lei
Se a empresa tiver que falir, que vai falir. Porque às vezes o modelo de negócio, o negócio também não serve mais. E isso é uma coisa que também a lei trouxe, que era um tabu. Ai, meu Deus, fali. Porque eu sou da época que falir era horror. E, assim, isso também ainda precisa melhorar, mas também é uma coisa que eles mudaram a concepção. Mas já é um outro olhar para a recuperação extrajudicial. Ela é, para a mediação, combinada com a mediação, ela é uma saída super válida. E a própria mediação em si, quando a gente fala que se ela soubesse ser trabalhada para os pequenos, para os médios, de uma forma mais interessante, mas assim, o pessoal pede ajuda, isso da época lá dos anos de bolinha, tá? Eu sempre falava isso para ela, quando a cordinha já está lá no pescoço, né, Adolfo? Eu brincava com o Adolfo uma vez. Sim. E acho que é essa mudança que a gente precisa começar a desenvolver, né? E a gente também se colocar no lugar de agentes, colaboradores nesse trabalho, e não como concorrentes, e sim como concomitantes. Nós estamos juntos, fazendo parte disso, fazendo parte desse trabalho de transformação, sabe? Essa interdisciplinariedade que eu falo, acabou. O mundo hoje não dá para você, o advogado chegar e achar que na canetada, olha, que era antigamente, tem na canetada, olha aqui, ó, ele tem uma recuperação judicial, estou resolvendo, como querem fazer. Não é. Ele precisa. E outra coisa, não é só financeiro, a gestão também. O que você está mexendo aí na sua gestão? É isso, então, um pouco dessa. Então, Eu posso complemento. falar, eu posso dar um pitaco aqui, bem rapidinho, já sei que está chegando no final, e eu também tenho uma outra agora às 20 horas, mas eu queria colocar duas coisas. Eu tenho feito diversas mediações, principalmente antecedentes e de extrajudicial. Eu tenho me deparado com duas coisas importantes. Isso que a Alessandra trouxe é extremamente importante, que o mediador ajude e tenha uma clara noção de como é que estão as contas da empresa, porque muitas vezes os próprios demonstrativos financeiros das empresas, elas não são suficientes para trazer uma ideia de como é que a empresa está indo. E isso leva a uma perda de tempo algumas vezes. Talvez, em algumas vezes, é necessário dizer, olha, refaz esse balanço e volta, não é? Porque aí sim a gente tem condições de entender como é que está indo a empresa. E até entrar dentro do conceito do princípio da nova lei, que é ajudar com que a empresa rapidamente ela se resolva e ela ou se recupere para continuar gerando emprego e renda, ou então é melhor ir para a falência mesmo, logo porque os outros credores vão acabar sofrendo com essa demora. Um outro ponto que eu venho observando é que os credores, principalmente bancos, eles têm muita dificuldade ainda de montar uma visão clara de como é que eles podem atuar como credor de uma recuperação extrajudicial ou judicial, né? Então, eles ainda têm aquela ideia de que vamos começar pela agência. Aí não dá certo, porque na agência tem uma outra dinâmica do que os bancos montarem um núcleo realmente para enfrentar a recuperação judicial. Então, eu nem sei de que maneira a gente, mediador, pode ajudar nisso, mas esse é um fato recorrente que eu tenho encontrado, que a mediação de recuperação judicial, antecedente, não caminha mais rápido do que deveria, porque os bancos não estão preparados para fazer isso. É lamentável, porque às vezes, assim, está na cara que é bom, né? E, por fim, eles ainda não têm ideia da importância do deep finance, que também é um ponto importante que pode soerguer a empresa de uma maneira mais rápida, né? Então, são coisas que eu venho percebendo que, de alguma maneira, tinha que, não sei se somos nós, mas isso tinha que ser mais trabalhado para que as mediações extrajudiciais e judiciais andassem mais rápido, com mais sucesso. Eu não sei. Eu não sei se, pensando no que a Constança apontou, eu acho que esse é o papel da própria mediação. Ah, Nós, quando
demos os passos iniciais da mediação, não esperávamos que as pessoas soubessem do que se tratava. Uhum. Acho que a pré-mediação é um pressuposto de ajudar muito para que tenha clareza, que ele precisa ter clareza sobre as contas que ele vai propor para a possibilidade de negociar com, não somente com o credor, mas os outros credores também. Uhum. Então, não acho que devamos ter e esperar um comportamento. Nós podemos auxiliá-los para criar esse comportamento. Eu acho que a mediação ajuda. Então, por exemplo, nós tivemos oportunidade de ter situações como você colocou, Ivone, onde o banco, num primeiro momento, totalmente arredio, e com a perspectiva de ter que ver com as outras comissões e assim vai a hierarquia dentro do banco, onde depois estava extremamente colaborativo, onde vinha, claro, com propostas muito bem objetivas e pontuadas para o próprio devedor. Então, acho que aí, não quero, não sei se sou crítico, acho que tem um pressuposto de um preparo permanentemente, acho que é função institucional e é função profissional do mediador apontar a mediação é isto, vocês querem e podemos ajudar, inclusive para o preparo para isso. Então, nesse aspecto, acho que a gente pode, porque por que hoje a mediação hoje existe? Porque sempre tivemos a oportunidade de explicar como funciona o processo e como isso pode ser tirado muitas vantagens e perceberem que é uma oportunidade. Então, é que como nós estamos falando antes de você entrar, a mediação é uma oportunidade sempre. É Ela é uma verdade, com certeza. oportunidade. Uhum. É uma oportunidade para os mediandos, é uma oportunidade de aprendizado para a equipe de mediação, para os mediadores, para os co-comediadores, enfim, é também, por mais que, por exemplo, eu acho que eu não sei se eu comentei aqui, o que muitas vezes traz ao perceberem que estão numa oportunidade, é a criatividade que chega como resolução de muitos conflitos. Por exemplo, eu tive a oportunidade de estar num contexto onde era uma empresa voltada para festas. E credores que batiam na porta, que na verdade eram representantes, se contentaram com produtos da própria empresa que fazia parte da possibilidade da atividade de recuperação. Então, o campo é imenso. Nossa, por isso que eu volto a falar. Até entusiasmante falar sobre isso, até sobretudo sobre esse aspecto. Adolfo, Legal. nesse segmento aí que você atua, mas assim, médias e pequenas empresas, não seria mais, assim, a Ale falou em uma questão de gestão, óbvio, e diagnóstico do advogado, enfim, um diagnóstico. Mas eu acho que a gente tem um espaço ainda para conquistar para a RE, entendeu? Eu acho que a RE, porque a RJ já está na boca do povo, por conta dessas grandes operações. Mas a RE, que essa nova lei veio arejar ela também. Exatamente, exatamente. A gente tem um campo enorme. Mas é o que a gente... Exatamente isso, Constança. Exatamente isso. Essa empresa de festas foi judicial ou fora do judiciário? Foi essa judicial. Pois eu acho que ali a gente tem que apontar o canhão. Mas, assim, acontece, o que eu estou dizendo para você que tem... o que eu queria te trazer é que eu já tive casos práticos que nem recuperação extrajudicial precisou. Claro. É isso que eu quero mostrar. Isso. Se a R Extra, eu aposto super na R Extra por isso.
Entendeu? Já por ter mudado a lei, porque a lei facilitou. E você pode usar. Quem precisa ver isso são os advogados, porque você não vai fazer isso sem os advogados. Aí você vai passar outra barreira. O advogado precisa ver que, olha, que legal, você pode usar isso através da mediação. Segundo ponto, o que eu quero dizer é que quando você fala isso, quando eu falo que são várias coisas juntas, é porque é óbvio que cada caso é um caso e você precisa analisar o conjunto da obra. É que eu acabo indo um pouquinho além. Tem casos em que eu tive casos em que não precisou nem de você entrar com uma medida, nem com uma RJ, nem com uma R extra. Bastou as mediações. Por isso que eu falo, dependendo do estágio da crise, acho que eu achei a palavra certa. Se você acha o estágio da crise, se você consegue achar o estágio da crise, sorte de que a pessoa chegou no estágio bom, você consegue trabalhar. Beleza, deu certo. Mas também você também tem outras saídas, entendeu? E mesmo dentro dessas outras saídas, e isso tem começado a acontecer, é que, gente, nós estamos engatinhando ainda, praticamente. Você falar em questões de lei, 3 anos, o que é 3 anos? É pouco. E a gente ainda está assim, como eu falei. Hoje uma pergunta lá, como é que é as custas? Você recolhe, não recolhe assim, recolhe. A gente ainda está discutindo coisas primárias ainda, sabe, Adolfo? Então, por isso que eu falei, eu acho bom quando você fala isso mesmo a gente tem muita perspectiva, a gente tem muita coisa para fazer, e eu acho que a gente tem muito para somar, e como eu sempre falo, a gente agrega valor nesse trabalho. A gente agrega valor. É isso que Bastante. Exatamente. Então, eu trafego muito aqui nesse segmento do turismo, principalmente nas médias e pequenas empresas, então que muitas vezes, até antes de uma recuperação extra ou judicial, mas é isso que você falou, tem espaço para... Não precisa nem chegar nesse ponto, mas ainda essa cultura, eu acho que a gente pode, a reboque da revisão da lei, dizer, olha, se chegar assim, em última instância, a gente pode ir para uma recuperação extrajudicial nesse segmento de empresas, mas, de novo, tem que falar com o advogado. Não, fiquei feliz, por outro lado, porque nessa nossa pauta a gente está muito alinhado em termos de desafios. Eu acho que só varia o endereço, mas as dificuldades são as mesmas nessa matéria. Assim, né? Bom. Muito bom. Então, cumprindo aqui rigorosamente nosso horário, fico feliz com todos esses comentários, esses debates, isso é o que nos enriquece, e feliz também com a empolgação, eu senti a emoção do Adolfo no final, falando, puxa vida, é aí que estamos a serviço, olha que lindo, a Lê também. Muito bom. Obrigada, então, a todas. E lembrando que estamos aqui também falando sobre esse tema, e quem tiver mais interesse pode se inscrever no site da Auge para o curso que vamos fazer iniciando aí em março do ano que vem. Então tem bastante tempo para as pessoas se planejarem, prepararem a agenda, enfim, para poderem estar conosco. Muito obrigada. Alguma consideração final aí, Adolfo? Obrigado. Só agradecer e reforçar. Estão todos convidados, né, para estar conosco a partir de março. Isso, nós temos ainda uma live em dezembro, né? É. Ainda. Então não nos despedimos para desejar Feliz Natal. Próximo mês. Isso aí. Então, Obrigada, tchau, gente. boa noite. Boa noite. Obrigada, tchau. Dia 13, estou olhando aqui. Isso aí. Boa noite. É dia 13. Essa eu não vou conseguir. Boa noite. Boa noite. Obrigado.